Oi, este é apenas um corte do podcast Nômade. Para escutar o episódio completo e dezenas de outros episódios, basta acessar a sua plataforma de podcast favorita. Vamos ao corte. Por gentileza, começa apresentando para nossa audiência o que é a Overdrives e qual o trabalho que tem sido desenvolvido por lá. Legal. Antes de falar da Overdrives, eu vou contar como eu cheguei nela, né? Então, eu venho do meio de startups, eu vou falar disso daqui a pouco, mas eu entrei num grupo de educação de ensino superior chamado Grupo Ser Educacional para assumir uma das diretorias, chamada Diretoria de Novos Negócios. Na diretoria de novos negócios, o objetivo era criar um portfólio de investimento em startups a partir de alguma metodologia que eles ainda não tinham. Então, eles tinham a diretoria, eles tinham a visão, mas eles não tinham nada estruturado. E aí, quando eu entrei e assumi essa diretoria, eu vi num modelo de aceleração de startups, ou seja, onde a gente consegue ter uma proposta de negociação de investimento fixa, a gente conseguiria criar um primeiro portfólio de negócios investidos, criando assim uma estrutura de fato que fizesse sentido tanto para o grupo quanto para o ecossistema de startups. Então, a Overdrives, ela surge desse meio, da necessidade de se criar um portfólio de investimentos em startups e de tornar isso uma estrutura padronizada, algo que fizesse sentido tanto para a corporação investidora quanto para as startups que estão ali na sua jornada de desenvolvimento. Então, Luiz idealizou essa interseção que hoje a gente chama de Overdrives, que é uma aceleradora de startups. Hoje, obviamente, pelo momento que a gente está vivendo, focada 100% no remoto, e aí tudo a ver com o que a gente está conversando hoje aqui. Muito bom, cara. E inclusive eu vi esses dias que vocês têm uma hashtag, né, que é acelerando de casa ou acelerando em casa, é algo assim, né? Isso, acelerando de casa. 2020 trouxe vários ensinamentos para a gente como aceleradora, e um deles foi repensar a estratégia de aceleração. Até então, toda a nossa metodologia era voltada para a aceleração presencial. Então, a gente montou um baita escritório, eram 1.200 metros quadrados reformados para as startups, com 144 pontos de trabalho, mas com, obviamente, a pandemia, a gente desocupou o escritório e, mais do que desocupar o escritório, a gente repensou em toda a metodologia de aceleração. Hoje, eu considero que a Overdrive tem uma metodologia voltada para o remote first, né? Igual soluções digitais que são pensadas primeiro para o remoto ou para o mobile, muitas vezes. A nossa metodologia também é pensada primeiro para o remoto e hoje, estrategicamente, a gente se coloca no contexto do remoto. Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que aceleradoras, de uma maneira geral, elas sempre tendem a ter uma preocupação muito, como é que eu posso colocar? Visível, né? Perceptível em trazer inovação para o ecossistema local. No caso, a Overdrive está situada em Pernambuco, então para Pernambuco, mas eu acho que esse passo que a Overdrive deu, ela acaba ampliando as fronteiras, né? Que eu acho que de certa forma foi um passo que a CID em Minas deu para trás, assim, o edital deles, assim, ficou muito voltado, eles abriram um edital recentemente, e ficou muito voltado para quem quer ajudar a resolver os problemas de Minas Gerais. E eu acho que empresas que estão em outros estados ou até em outros países têm uma dificuldade de entender as necessidades tão locais assim, e eu acho que nesse aspecto a Overdrives, essa mentalidade do remote first, ela tende a ser uma vantagem, né? Está correto colocar dessa forma. Pois eu, por coincidência, antes de estar na Overdrives, eu tive startup durante um tempo e eu fui acelerado no Seed em 2014. Então, assim, eu conheço um pouco da estrutura e dessas mudanças dos últimos anos. E, de fato, talvez um ponto de diferença, é um bom exemplo comparativo, mas um bom ponto de diferença entre o nosso modelo e um modelo como o CID, que é o modelo governamental, está nos interesses estratégicos. O CID, como governo, ele tem uma responsabilidade no território de Minas, né? O governo de Minas tem como responsabilidade o território mineiro. E ele tenta encontrar uma interseção entre apoiar inovação e startups, produtos digitais, mas colocando isso também como, vamos dizer assim, como porta
para entrar no estado de Minas e resolver questões estaduais. Só que, por outro lado, modelos como o nosso, que são modelos corporativos, privados, totalmente inseridos no mercado, a gente olha startups como boas oportunidades de negócio. Então, hoje, curiosamente, eu acelero uma startup cuja fundadora mora nos Estados Unidos. E é legal porque ela está num fuso horário de menos 2 horas do que a gente, e isso mostra o poder do remoto, né? Então, estar remoto significa poder se conectar com pessoas que fisicamente a gente não se conectaria. Isso não significa que a gente não gosta do contato físico, significa que a gente aumentou as possibilidades. Então, olhando aí como uma linha comparativa, o CID ele tem essa proposta, eu concordo com você que ele dá um passo para trás, mas ao mesmo tempo ele deu um passo para frente, porque o programa deles também será remoto. Então, as startups podem estar literalmente em qualquer lugar, olhando para o estado de Minas naquele período, mas estando literalmente sentado em qualquer estado. E o nosso caso, a gente sempre vai olhar startups como boas oportunidades de negócio. Se a gente julga que aquilo é uma boa oportunidade, se a gente consegue de fato ser útil para aquela startup em algum aspecto, a gente quer estar junto. Este corte é um oferecimento da Phonohouse, uma empresa especializada em soluções para podcast. O episódio completo está na sua plataforma de podcast favorita. Até breve!